Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar do IKEA, da Regional Joinville. O setor automotivo vem passando por grandes transformações, o mundo todo, na verdade, né? Mas o setor automotivo ele sempre tem essa característica de estar na vanguarda e a pandemia tem gerado uma aceleração nesse processo de transformação. E é muito importante a gente dar essa parada para conversar e entender o que vem pela frente, compartilhar experiências, e por isso nós criamos esse momento para falar do mercado automotivo nesse momento de pandemia e os impactos para os negócios e para a qualidade. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar aqui a apresentação, alguns recados paroquiais, né? Nós vamos ter aqui 3 momentos bem bacanas, com 3 feras do setor automotivo, o Ricardo Santinho da BMW, o Marcelo Teixeira da Fiesc e o Bruno Salmeron da Schulz, cada um com profunda experiência no setor. E após a fala deles, então a gente vai abrir para perguntas e respostas. Vocês podem já ir colocando seus questionamentos no chat e a gente vai responder no final. Tá? Não esqueçam também, por favor, de responder o questionário no final, né, de avaliação do processo, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E já para ganharmos tempos, eu chamo aqui o Cláudio Luiz Russo Moisés, ele que é diretor executivo do IKEA, é gerente geral da qualidade do grupo PSA, engenheiro mecânico com ênfase em produção, coordenador da comissão de qualidade da Anfávia. Cláudio, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer também você, Fabiano, pela organização do webinar, junto com os colegas do IKEA, agradecer o pessoal do suporte, agradecer a presença também dos palestrantes, do Ricardo, que é parceiro lá na Comissão Qualidade da Anfávia, do Bruno e do Marcelo também. Agradecer a todos aí e agradecer também a presença de todos que se conectaram aí, em especial as pessoas que estão em Joinville aí e no Norte Catarinense também, ok? Então, eu vou começar a falar um pouquinho desse contexto de transformação. Então, a gente já vem falando há alguns anos aí da indústria 4.0, a gente vem falando dessas mega tendências de transformação da indústria automobilística, né? Que passa por uma transformação aí da montadora, muitas vezes como produtora, montadora do veículo, para uma fornecedora de mobilidade. Então, a gente está vendo que o profit pool das montadoras está indo para o lado direito, para o lado de mobilidade, né? E a gente vai perdendo um pouquinho ali a importância da parte mais industrial e se transformando realmente num fornecedor de mobilidade. Além disso, tem toda a questão de eletrificação, tem a questão da digitalização com veículos conectados, tem a questão dos veículos autônomos, né? Muitos desses pontos são bastante mais fortes hoje, já começaram lá na Casa Matriz na Europa, mas a gente já está discutindo aqui também em local, são temas que estão em pauta, né? Então, a indústria aqui em local, a gente vem discutindo sempre todo esse processo, a questão da competitividade, então, dessa indústria, para poder crescer, né? Então, a gente vê a chegada desses recursos da indústria 4.0, toda essa discussão, né? E a gente tem que, acho que, entender todo esse fator, essa mudança da indústria nesse contexto atual, ok? E aí, de repente, com tudo isso que já vinha, uma transformação enorme, chega a questão do Covid, a pandemia. E aí, o que a gente faz, né? Como é que vai ser esse contexto? Então, assim, o que eu tenho visto que é uma nova disrupção, né? Tudo que eu tenho escutado, todo mundo que está falando sobre assuntos, os especialistas trazem também como uma nova disrupção. Na semana passada, a gente teve o ABPlan, não sei quem acompanhou, e teve uma palestra interessante que foi da Ipsos, do Alexandre Sanleon, né? Ele trazia um pouco essa questão da experiência do cliente, né? Quem tiver uma experiência do cliente digital aí, puder fazer, vai ter oportunidade nesse mercado. Então, falando da digitalização. E o que a gente tem visto realmente dentro das empresas, dentro do IKEA, que toda essa digitalização se acelerou, né?
E como que a gente vê esse contexto, né? Então, novos comportamentos, novas atitudes. Então, o cliente da geração X que gostava de pegar o carro de aplicativo, provavelmente está mais preocupado com a questão da saúde, né? E está pensando talvez num carro próprio, né? Então isso começa a mudar um pouco esses comportamentos, essas atitudes, né? Então diminuindo um pouco esse impacto de transporte em comum, aplicativos e focando mais numa solução individual. Então é isso que está acontecendo. A gente vê, por exemplo, na China, que isso houve uma aceleração de vendas depois do início do Covid, né? Nesses públicos, né? Aqui a gente vê alguns movimentos. Eu acho que o mercado aqui, por uma questão da situação econômica, não reagiu da mesma forma que outros países, mas é o que a gente vem identificando. Então, e aí acho que a questão é a gente tentar refletir um pouco aqui, entender essa relação da qualidade com toda essa transformação, né? Então, quando a gente fala de transformação digital, primeiro, a gente quer de qualidade, qual o problema? O que a gente quer tratar? Então, o problema é falta de integração digital e falta de colaboração. Então, hoje muitas vezes, eu tenho todo um processo, um pouco numa organização funcional que vem de uma indústria mais clássica, que está sendo digitalizado com o recurso 4.0. Então, eu coloco lá dentro da minha planta o IoT, consigo buscar dados, mas isso não está integrado em toda a cadeia. Então, eu não estou com uma visão ainda de empresa estendida. Então, isso acaba gerando, vamos dizer, aumento de ciclos. Eu não estou melhorando em produtividade. E quando a gente fala em transformação digital, a gente fala em tecnologia. Então, é algo que está ficando cada vez mais acessível. A gente tem já os hubs de startup, muita tecnologia chegando, está ficando mais barato, então isso está disponível. A gente vem depois com a questão dos processos, então com essa organização da indústria clássica, a gente acaba trabalhando muito em silos, então eu trago vários processos aí digitalizados, mas não estou conectado, então o meu sistema de manufatura não fala com o meu sistema de engenharia, não fala com o meu ERP, meu CRM, não fala com o meu fornecedor, a informação do meu cliente não está conectada também. Então, a gente acaba fazendo um esforço de digitalização que nem sempre dá o resultado esperado. Então, essa é um pouco a questão. Então, qual que é o caminho na nossa visão? Então, o caminho realmente é pensar os processos como processo de negócio, com uma visão mais estratégica, e realmente pensar nas pessoas, né? Então, acho que as pessoas que vão fazer essa mudança. Pensar na educação, nessa mudança cultural, de mudança de mindset, pensar um pouquinho fora da caixa, ter um modelo mental para o cliente, né? E entender realmente com foco no resultado e no cliente. Então, acho que esse é o ponto-chave. E aí eu venho um pouquinho agora para a apresentação, né? Depois dessa introdução inicial. Então, ano passado, com todo esse contexto de transformação, a gente fez uma revisão do planejamento estratégico lá do IKEA. Então, o que a gente trouxe para a mesa? Então, como que o IKEA pode atender a sociedade e o setor nesse sentido, né? Toda essa transformação. Então, lógico que a gente tem um foco para qualidade, para competitividade, para sustentabilidade e toda a questão da satisfação de clientes e parceiros e colaboradores, mas se isso não servir, não tiver uma razão para a sociedade, isso não vale de nada, entendeu? Então a gente traçou aqui esses 3 eixos, né? Então de modernização das atividades, que é melhorar nossa eficiência, toda a questão das agências regulatórias, né? A gente trabalha muito com o Inmetro e a ideia seria ampliar um pouco todo esse processo e depois a questão da transformação digital, que a gente acabou de falar. Então, e para isso a gente criou uma nova marca no IKEA que é o IQMX, que é o I de inovação e também pode ser o I de instituto, né, de qualidade, o Q da qualidade, o M de mobilidade e o X aí que traz a questão da experiência do cliente, né? Então esse é o projeto que a gente lançou agora durante a pandemia e que teve sua origem lá no planejamento estratégico, né? Até comemorando nossos 25 anos aí do IKEA, né?
Aí eu vou comentar agora algumas atividades, algumas ações que a gente fez, que saíram em função até dessa pandemia, né? Sempre lembrando que o ponto inicial, com todo esse impacto da pandemia, foi tentar, então, proteger os colaboradores, os clientes e as famílias, né? Então, a gente evoluiu muita coisa que a gente fazia com uma nova forma, com essa visão da digitalização. Aqui eu trago um primeiro exemplo aqui, acho que pode voltar para o slide anterior, por favor. Desculpa. O primeiro exemplo que tem é a pós-graduação de Engenharia de Qualidade Automotiva, que é feita em parceria do Senai com o IKEA, em Joinville. Então, a gente tinha lançado esse curso no início do ano, presencial. Durante o impacto da pandemia, houve uma parada e já passou a híbrido, então a gente consegue ter agora o virtual e o presencial, e a gente já tem esse curso preparado também agora para o início de 2021, né? Pelo que eu estou sabendo, o Éder já me passou, a gente tem várias inscrições, tanto de BMW, Tupi, como VEC também, de pessoas que já se inscreveram, e é muito interessante. Ele pode trazer também, aí, além da pós-graduação, da especialização, a questão do Green Belt e também o certificado de EQF também pelo próprio IKEA. Então, é um curso bastante interessante. Acho que a gente pode passar para o próximo slide. Obrigado. Então, conforme a gente falou, então, no IKEA, a primeira coisa foi pensar na proteção dos colaboradores, dos nossos clientes, dos parceiros. Então, a gente, já no mês de março, a gente já passou para o home office, foi uma coisa que a gente não praticava ainda no IKEA, e foi uma organização muito rápida. A gente conseguiu muito rapidamente, em coisa de uma semana, estar colocando já as pessoas em home office, e agora a gente está fazendo esse retorno gradual, de maneira a assegurar, acho que a saúde, a segurança dos colaboradores e da família. Então, e num foco, né? Tudo que é muito operacional, acho que a gente consegue fazer muito bem pelo home office, né? E quando você entra na questão mais voltada para discussão mais estratégica, criatividade, priorização de temas, então é bem interessante a gente talvez ter esse contato pessoal, né? Lógico que com todos os protocolos de segurança aí, de maneira realmente a ter também essa interação pessoal, né? E conseguir fazer esse meio termo, esse sistema um pouco misto, né? Sempre com essa proteção. Trazendo também a questão do EAD. Então, a gente lançou durante o Covid também o primeiro curso de EAD, é algo que estava em projeto, e a gente conseguiu tirar já da gaveta com toda essa questão do EAD, que foi motivador. A gente tem toda a questão também da certificação de autorretorno. Então, para apoiar a sociedade, para apoiar o setor, a gente criou, com a consultoria do Sírio-Libanês de São Paulo, todo um protocolo de autorretorno, né, que permite a gente suportar aí os clientes na questão de certificação de saúde e segurança, na eficácia operacional, treinamentos e diagnóstico, e isso possibilitou a gente dar esse apoio para o setor, né, e criar um pouco um legado, porque isso ficou já no nosso portfólio para qualquer tipo de retorno. Então, se eu tenho uma parada de produção, quero fazer um retorno de produção, eu tenho já esse processo definido. A gente também trabalhou com as auditorias remotas, então, assim, para realmente atender o mercado, atender o setor, né, e não parar durante esse período. E a gente está criando também agora, para a preparação do 8º Fórum do IKEA, que vai acontecer lá em meados do ano que vem, toda uma trilha de apresentações de qualidade que vão falar desde a retomada dos negócios, da qualidade do futuro, do pós-vendas, da parte regulamentária. Então, isso vai trazer também para a mesa, toda uma discussão aí sobre a qualidade, né? E sobre como a gente deve atuar. Então, acho que era basicamente isso que a gente tinha previsto. Eu agradeço aí. E, Fabiano, te retorno um pouco a palavra aí. Deixo aí os contatos do IKEA também para quem quiser. Legal, legal. Obrigado, Cláudio Moisés. À disposição. Excelente essa abordagem para a gente até entender a envergadura, né, do IKEA e tudo que temos disponível aí
bastante produto, bastante coisa boa. Eu vou chamar rapidamente, então, o Ricardo Santin para nos falar sobre tendências e desafios do futuro nesse setor, no setor automotivo, né? Tema aí bem pertinente para o momento. O Ricardo Santin, que é diretor de montagem na BMW Group, é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica e de processos. Ricardo, a palavra é contigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão online. É um prazer participar de mais um evento do IKEA, dessa vez online, nesses nossos novos tempos. E um prazer imenso falar novamente aqui com o Cláudio Moisés, parceiro da Comissão de Qualidade da Anfávia, e também poder debater aqui junto contigo, Fabiano, com o Marcelo e com o Bruno, de grande experiência no setor, essas tendências, os desafios, o que está aí vindo em nossa direção, e com certeza todos estamos aí muito atentos a essas novidades, né? Então, é um prazer também, em nome da BMW, poder participar desse evento. E antes de mais nada, lembrar, né, um pouco do que o Cláudio acabou de comentar, né? Esse ano ele tinha uma tendência de ser um ano estável, né? Todos nós na indústria automotiva estávamos pensando já na retomada, em volumes estáveis, volume estabilizado ao longo do ano em toda a cadeia, e fomos aí surpreendidos começo de março com a pandemia. Aqui na BMW nós tomamos algumas ações, dividimos a crise em 3 fases, né? Primeiro, realmente a segurança e a saúde dos nossos colaboradores, né? Nós paramos todas as operações, literalmente. A fábrica de veículos em Araquari ficou cerca de 50 dias parada. A fábrica de motos em Manaus parou até um pouco mais, 50, 60 dias. E todos os colegas do escritório de São Paulo, na área de vendas, financeira e marketing, pararam também, estão inclusive até hoje em home office, né? Então foi um choque realmente de realidade, e nós então, após isso, pensamos em como retomar, em como estabilizar novamente a produção, manter o negócio da empresa vivo, com certeza, pensando na segurança dos colaboradores, e aí sim pensar em estratégias de retomada, né? Então, nós, muitas discussões com a nossa matriz, ideias de colaboradores, boas práticas de outras empresas, discussões na comissão de RH da Anfávia, protocolos da OMS, etc. Implementamos aqui na fábrica em Araquari, por exemplo, diversas ações de saúde, de prevenção para os nossos colaboradores, né? Então, eu acho que o melhor exemplo é esse aqui, né? Agora eu estou sem, mas todos nós estamos usando máscaras numeradas para trocar a cada 2 horas. Ideias dos colaboradores utilizando tecnologia, impressão 3D, imprimimos extensores justamente para você poder colocar a máscara e ter uma ergonomia melhor, medição de temperatura, ônibus adicionais, distanciamento na cantina, então uma série de atividades colocadas em prática aí por todo mundo, e aqui eu destaco também o setor automotivo como um todo, né? Eu percebi aqui muita colaboração e solidariedade de todas as montadoras, de todo o setor, em ajudar o país, ajudar o sistema de saúde, com ideias, com soluções, e também trabalho voluntário, né? Nós, inclusive, participamos de um trabalho de manutenção de ventiladores pulmonares, coordenado aqui pelo Senai de Joinville, pelo Instituto de Manufatura em Laser, em conjunto com outras empresas da região, e foi um trabalho simplesmente fantástico, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar em loco no Senai, e o que nos chamou a atenção foi realmente o engajamento, motivação e a paixão dos colaboradores em poderem ajudar, em poderem contribuir num momento bastante complicado para o nosso país. Então, o setor automotivo também contribuindo com isso, né? E, claro, questão de segurança colocada em prática, tínhamos que pensar, então, na retomada, né? E como líderes, nós pensamos em cenários. E na BMW, nós pensamos em cenários, a gente chama de pessimista, realista e otimista, e trabalhamos, então, discutindo e verificando a evolução do mercado e tomando decisões de forma bastante rápida e ágil.
né? E aqui eu destaco também um trabalho fantástico dos nossos colegas de produto, marketing e vendas, que tiveram que realmente se reinventar, né? Toda essa parte digital foi acelerada, esse trabalho em conjunto com a rede de concessionários. Então, lançamento de canal de vendas via Instagram, via Facebook, venda de veículos usados através do Mercado Livre. Então, a BMW também foi pioneira em várias ações digitais, tentando trazer o produto, trazer a tecnologia próxima ao cliente, porque essa era a grande preocupação do momento, né? Vários concessionários fechados, e como o cliente teria, então, acesso a toda essa tecnologia, toda essa gama de informações, né? Então, com isso, nós conseguimos nos sair muito bem nesse cenário difícil para o país, para a economia e para o setor, e alavancar aí diversos canais digitais que, com certeza, trouxeram aí benefício, resultaram também em continuidade do negócio e de vendas para a empresa, né? Em relação à produção, nós passamos também por uma fase de ajuste após a retomada. Nós adotamos, assim como várias montadoras, medidas de flexibilização colocadas aí pela medida NP 936. Então, nós também colocamos isso em prática e adequamos o nosso volume de produção em relação a essa demanda, né? Após o nosso retorno à produção, muitas atividades de digitalização também foram colocadas em práticas. E isso é interessante porque quem trabalha com produção sabe como é importante os famosos Gembas, né? Estar no chão de fábrica, estar em loco, participar, fazer confirmações de processo, conversar com os colaboradores e ter acesso aí a toda a gestão que eles estão trabalhando, né? E nós colocamos Gembas digitais em prática, o que eu sinceramente pensava que não seria possível antes da pandemia, porque nós sempre adotávamos aí a gestão clássica da produção. Então hoje a gente faz esses Gembas com um círculo menor de pessoas, utiliza recursos digitais, vídeo, áudio conectado via MS Teams, e mostrando, né, o chão de fábrica, os dados de produção para quem está online. Outro ponto que foi muito acelerado com essa pandemia foi realmente o acesso online a dados, né? Acredito que o Marcelo vai explorar também bastante esse tópico depois na fala dele. Hoje é extremamente necessário um acesso online aos dados de produção, análise online dos dados para tomada de decisão, para acelerar uma investigação num processo, uma melhoria num processo. E tudo isso foi otimizado, né, e acelerado com a pandemia. Então, a digitalização ela é um fato, né, não há mais como negar, e não tem mais como as empresas ficarem para trás nesse quesito. E, claro, isso tudo tecnologia na produção, tecnologia nos veículos, né? E nós, da BMW, temos muito orgulho por sermos pioneiros em tópicos de digitalização, conectividade dos veículos, a experiência do cliente na direção e no contato dele com o veículo, até quebrando um pouco o protocolo aqui hoje cedo, quando eu acordei e fiz aí o meu ritual matinal, peguei o meu celular, o meu carro que eu dirijo hoje, um BMW Série 3, com orgulho fabricado em Araquari, abri meu aplicativo Connected Drive, todos os nossos carros são conectados no Brasil, e eu já tinha uma mensagem: seu trajeto até Araquari vai demorar 33 minutos devido ao trânsito, etc. Então, o veículo e o aplicativo, conhecendo já o meu trajeto, já estavam me mandando informações, né? Quando eu cheguei no carro, em direção à fábrica de Araquari, conectei o sistema de direção semi-autônoma, que é um sistema já nível 2, que permite que o condutor possa tirar a mão do volante por alguns segundos, né? Seteia a velocidade, o sistema faz toda a conexão via sensores, via radares,
e ele consegue manter a distância dos veículos, ele consegue fazer frenagem, ele consegue acelerar, né? E eu falei então também com o sistema de assistente pessoal via inteligência artificial: olá BMW, como está o tempo em Araquari? E ele me respondeu, né, dizendo que o tempo estava chuvoso e que assim permaneceria ao longo do dia. Então, essa é a experiência que o cliente pede, que o cliente quer, e que nós conseguimos colocar hoje em prática, e é por isso que os nossos carros estão cada vez mais conectados com o cliente, entendendo as suas preferências e se comunicando com ele. Tudo isso é possível por uma rede de sistemas embarcados, tecnologia, cartão SIM card dentro do veículo já, várias tecnologias de sensores, de radares, que possibilitam essa conectividade, né? E o que isso representa para nós na produção, e aqui fazendo um link com o IKEA, representa qualificação. Hoje em dia é fundamental, não é mais tão simples, né, montar um veículo, são muitas tecnologias envolvidas na produção. O veículo se comunica com sistemas de produção, ele faz a programação automática de módulos, sistemas de teste para testar sensores e radares. A investigação e solução de problemas, ela está muito mais complexa. É necessária uma qualificação eletroeletrônica, sistemas de informação, muita engenharia envolvida e muito treinamento, muita qualificação. Então, esses são os grandes desafios que o sistema, a tecnologia, a conectividade está trazendo para nós, mas muitas oportunidades, e sempre pensando nessa experiência ao cliente e, no nosso caso, BMW, no puro prazer de dirigir. Então, esses são os desafios. Fabiano, passo aqui, sem me estender muito, para você novamente, para possibilitarmos aí um debate com o Marcelo e com o Bruno também. Obrigado, hein? Show, maravilha, Ricardo. Num curto espaço de tempo e muita informação, né? Obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Tem alguns comentários aqui no chat de alguns colegas elogiando a BMW, né, pela qualidade na gestão de crise e todas as ações que vocês vêm fazendo. Realmente, parabéns, né? E são uma referência, né? Além de um orgulho aqui para a nossa região. Na sequência, então, quem vai nos falar é o Bruno Ferrari Salmeron, e vai nos falar sobre mercado, governança e gestão no setor automotivo. O Bruno, ele é diretor de operações da divisão automotiva da Schulz, engenheiro pós-graduado em administração industrial, engenharia automotiva e MBA em administração geral. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, é um prazer estar aqui. IKEA é parceiro nosso já há longa data, né? Parabéns pelos 25 anos, Cláudio. Obrigado por compartilhar, Ricardo, Marcelo. Na realidade, eu queria começar aqui pedindo para descumprir um pouco o protocolo e dizer que meu grande amigo Ingo Pelican, né, que está hospitalizado, mas que todos nós aqui faremos uma corrente bastante positiva para que ele se recupere. Ele que é uma pessoa que fez um trabalho fantástico desde o início da formação do IKEA no Brasil, né? Isso dito, eu tenho aqui um período para falar um pouco para vocês sobre mercado, né? Atualmente eu estou na direção do Sindipeças Nacional, então eu vou falar mais em nome da nossa entidade. O Ricardo abordou muito bem o tema das montadoras pela Anfávia, e falando um pouco do nosso sindicato, que hoje somos aproximadamente 600 associados, todos ligados à cadeia da mobilidade, né? E quando a gente fala da cadeia da mobilidade global, não tem como deixar de lado o tema da qualidade, tá? Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o nosso mercado, principalmente da mobilidade industrial, que trata do assunto de caminhões, tratores, equipamentos de construção, tá? Ricardo abordou mais o tema de veículos de passeio. Queria só fazer uma complementação à excelente fala do Ricardo e do Cláudio, que é o seguinte: ontem eu estive numa reunião
com uma equipe de autopeças da China, seria o nosso sindicato dos fabricantes de autopeças da China. Me convidaram para fazer parte do evento e, de fato, a quantidade de veículos em produção e comercialização no mercado chinês está assustadora. Então, um aumento enorme na produção tanto de veículos de passeio, eletrificados, híbridos e caminhões também. Só para ter uma ideia, o Brasil esse ano deverá produzir uma faixa aí de 96, 97 mil caminhões. A China vai produzir, nesse mesmo período de 2020, 1.400.000 caminhões. Então, para vocês terem uma diferença, uma ideia da diferença dos volumes, né? Falando um pouco do nosso mercado, eu não quero ser redundante, é óbvio que todos nós estamos cuidando das pessoas, né? Então, as empresas da cadeia de mobilidade, seja ela de grande, pequeno e médio porte, todas elas cuidaram das pessoas. E esse é um momento que eu digo, não só para a minha equipe, mas também para todos os nossos stakeholders, né? Acionistas, colaboradores, gestores, é o momento da gente compartilhar. Então, eu vejo que um programa desse, como o que nós estamos realizando aqui no IKEA, é um programa espetacular para a gente juntos poder sair mais fortalecidos dessa situação toda. Queria trazer alguns números, pode ser que todo mundo conheça um pouco desses números, mas nós em abril caímos quase 80% os nossos volumes de produção de caminhões no Brasil e a gente achava que esse número estava triste, né? Mas na linha de veículos de passeio o número foi ainda maior, foi 99% de queda. Então vocês imaginam um país que normalmente está acostumado a produzir 8, 9, até 10 mil caminhões por mês. No mês de abril, nós produzimos 403 unidades de caminhões em todo o Brasil. Então, assim, o mercado simplesmente desapareceu. Nós estávamos cuidando, de fato, das pessoas. Eu acabei percebendo em toda a nossa associação que uma operação industrial, diferente de uma operação comercial, a gente não tem essa oportunidade de fazer o home office na quantidade que nós esperávamos. Então, assim, nós conseguimos, utilizando as medidas provisórias e tudo mais, manter os nossos talentos, que eu acho que foi uma medida muito importante tomada por grande parte das empresas. E agora nós estamos numa retomada que ninguém ainda entendeu muito bem se é uma retomada em V ou se é uma retomada em W, né? Porque, de fato, no mercado de caminhões, nós já estamos praticamente nos volumes da pré-pandemia. É interessante comentar que o Brasil tem uma deficiência no segmento de pesados muito grande, né? Praticamente 70% do que se transporta no caminhão pesado é o agronegócio. Como o agronegócio tem ido muito bem e está numa fase de crescimento, obviamente a produção e vendas de caminhões no Brasil está indo muito bem. Outro fator interessante, né? Nós aqui em Santa Catarina, que, diga-se de passagem, um estado assim diferenciado em várias ações de associativismo, nós fizemos uma pesquisa recente onde o Brasil gasta praticamente 5 bilhões de reais em acidentes rodoviários. E grande parte desses acidentes são gerados por caminhões pesados. Tá? E o maior fato gerador desses acidentes são falta de freio. A gente foi um pouquinho mais a fundo na pesquisa. Nós temos hoje uma frota de aproximadamente 1.800.000 caminhões no mercado e a ancianidade da frota é uma das mais antigas do mundo. Então, nós estamos bem perto aí dos 15 anos de média de idade de cada caminhão. Nós temos caminhões rodando ainda no mercado com 40, 45, 50 anos de idade. Então, nós estamos fazendo um trabalho brilhante. Eu já convido os senhores do IKEA também a fazer parte desse grupo. Nós, fabricantes de autopeças, os fabricantes de caminhões, os fabricantes de carretas, um projeto chamado Frota Verde, que é o projeto de renovação da frota de caminhões e de carretas no Brasil. Existem muitas carretas rodando com mais de 40 anos ainda nas estradas, principalmente perto dos portos. Toda vez que eu tenho a oportunidade de passar perto de um porto, eu reparo o tipo de conservação, o ano do caminhão e da carreta, e assim é impressionante, né? Até o meu conselho para as pessoas que eu tenho oportunidade é não ande nunca nem na frente, nem atrás, nem ao lado de uma carreta dessa ou de um caminhão desse, porque de fato é muito perigoso. E esse ano o Brasil está tomando a decisão de fazer essa renovação de frota.
e provavelmente nós estamos disputando 4 estados, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas provavelmente Santa Catarina deve ser o estado que vai sair na frente em relação a essa renovação da frota de caminhões. Então, o mercado tem melhorado, o mercado de ônibus está em recuperação também. O Ricardo comentou muito bem, quer dizer, hoje, com essa necessidade do afastamento social, o ideal seria a gente praticamente duplicar algumas frotas de ônibus em algumas cidades do país. Então, o mercado de ônibus deve crescer aí uns 15% a 20% ao ano nos próximos 5 anos. Tá? E voltando ao mercado agrícola, onde nós também temos a oportunidade de fabricar peças de tratores, praticamente nós já retomamos e deveremos em 2020 para praticamente fabricar o mesmo número de tratores que foram fabricados em 2019. Ou seja, hoje no mercado, os tratores para o ano de 2020 estão praticamente todos vendidos. Então, ou seja, a área agrícola no país está indo muito bem, as safras estão indo muito bem, e esse mercado de mecanização da agricultura deve crescer na ordem de 5% a 8% nos próximos anos. A safra esse ano será recorde, né? O ano que vem já foi projetado safra recorde em 2021. Então, assim, é um mercado que eu costumo dizer o seguinte, né? O Brasil ainda é um pequeno produtor de tratores, né? Não sei se todo mundo conhece os números de produção de tratores do Brasil, mas existem países pequenos da Europa que produzem 80, 90, 100 mil tratores ano, e o Brasil produz para utilização local uma média de 38 mil a 40 mil tratores por ano. É um mercado de extremíssima potencial de crescimento. Então, essa é uma das apostas que a gente faz. Falando um pouco sobre o tema de gestão, nós descobrimos também em algumas das nossas pesquisas junto aos nossos associados Sindipeças a importância, né, da continuidade dos negócios ligados à gestão e governança. Então, ainda são poucas empresas da cadeia do segmento da mobilidade que têm uma boa gestão e uma boa governança, principalmente. Nós, na cadeia de mobilidade, ainda temos muitas empresas, né, como fornecedor nível 1, nível 2 e nível 3, que são empresas de famílias empresárias, e, assim, todo cuidado em relação ao plano de sucessão tem que ser tomado, porque eu sempre costumo dizer o seguinte: um caminhão, ele não sai da montadora se tiver faltando uma pecinha do seu espelho retrovisor, né? Hoje, atualmente, são utilizadas até câmeras, não tem mais nem espelho retrovisor, mas se não tiver aquela pecinha que é fabricada por uma empresa PME, que são as pequenas e microempresas, esse caminhão não sai e, com isso, toda a cadeia acaba ficando enfraquecida. Então, tivemos várias oportunidades de compartilhar com as pequenas e microempresas do setor, porque as grandes empresas, elas representam no máximo 20% dos associados, 80% dos associados hoje são PMEs. Então, a gente tem tomado um cuidado muito grande com as visões estratégicas, os sonhos compartilhados, as suas realizações, ou seja, todo esse ambiente estar conectado, né? E eu costumo dizer o seguinte: uma boa governança para uma companhia, ela passa por uma transparência, equidade, responsabilidade corporativa, né? Então, vamos supor, uma montadora, ela pode ser muitas vezes parada por uma não responsabilidade ou por uma não governança adequada numa empresa com uma gestão que não esteja muito bem. A gente tem vários exemplos, que eu não vou citar o nome aqui, mas temos vários exemplos do país, né, de empresas que acabaram sucumbindo nesse plano de sucessão não muito adequado. Eu também gosto muito de linkar ao tema da qualidade, e só como curiosidade, né, hoje nós estamos tendo, nesta semana, a primeira auditoria virtual aqui na companhia, então também está sendo uma experiência diferente, né? Então nós estamos sendo auditados pela DQS, pela IATF, e a auditoria começou na alta direção da empresa, começou comigo, onde eu tive que desdobrar toda a estratégia organizacional da companhia até os indicadores de gestão visto na fábrica. Então, o que eu digo, né? Este tipo de modelo de gestão com auditorias de qualidade, ela traz, sim, um conhecimento e um ganho para as organizações de uma forma bastante interessante. Nós estamos também
todas as lideranças do segmento automotivo, pelas nossas pesquisas, estão muito focados em projetos de melhoria com tratativas de eficiência, qualidade e produtividade. Isso pode ser um chavão, mas existem várias empresas nacionais brasileiras que são exportadoras, e se vocês perceberem, o principal motivo de se manter o pé na exportação chama-se competitividade. Então, quando uma empresa é exportadora, e nós temos várias no setor que são, elas conseguem sim medir a sua real capacidade de gerar resultados no ambiente de uma competitividade enorme. Então, nós aqui, por exemplo, exportamos para a Europa, para os Estados Unidos, exportamos para 8 países diferentes e praticamente somos um player de várias montadoras, como várias empresas do setor e do segmento da mobilidade. Eu queria só concluir a minha fala dizendo, né, da importância da profissionalização em todos os níveis da gestão, porque uma das coisas que eu estou percebendo nesse retorno da pandemia, e não é um problema só regional, é que quando nós vamos buscar alguns colaboradores com um nível de qualificação um pouco mais elevado, nós já estamos sentindo algumas dificuldades no mercado. Então, mesmo com a quantidade enorme de desempregados que o nosso país atualmente está passando, mas eu acredito que muita dessa mão de obra seja uma mão de obra não especializada. Então, eu parabenizo também o IKEA, a Fiesc e todas as federações por trazer inovação, trazer conhecimento, né? E trazer essa governança para toda a nossa cadeia de fornecedores. Que eu estou há mais de 20 anos no segmento automotivo, tive a oportunidade de trabalhar em outros países e posso dizer para vocês o seguinte, né? Quer dizer, nós aqui no Brasil não devemos absolutamente nada para ninguém. Temos pessoas extremamente capacitadas, temos empresas extremamente competitivas, é só uma questão de tempo e de mão e de associativismo, com essas iniciativas tipo da que vocês tiveram hoje. Agradeço muito o convite, né? Não vou querer estender a fala para poder deixar essa oportunidade das perguntas. Então, fica com você, Fabiano. Obrigado. Legal, Bruno, muito obrigado. Informações riquíssimas, né? Até um alento, de certa forma, né? Quando você apresenta alguns números aí e essa possibilidade de retomada. Para continuar o nosso bate-papo aqui, eu vou convidar o Marcelo Teixeira dos Santos, que vai nos falar sobre transformação digital que chega ao chão de fábrica. O Marcelo é pesquisador e líder técnico no Senai, é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica e doutorado em engenharia mecânica. Marcelo, é contigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiano, Éder, o Cláudio, pelo convite aí para participar desse webinar aqui da IKEA, em companhia do Ricardo e do Bruno, amigos aí de longa data já, né, colegas do setor. E também cumprimentar a todos aí que nos assistem aí, né? Então é um prazer estar aqui com vocês e espero aí poder passar um pouquinho aí do ambiente que a gente vive hoje e de como os institutos Senai de inovação estão se portando e se posicionando aí diante de todo esse desafio, né, que se apresenta para nós hoje. Foi comentado, até vou falar um pouquinho, fazer um parênteses aí, até que o Ricardo e o Bruno deram a deixa, né, sobre esse trabalho que a gente fez agora durante a pandemia no Senai. Foi uma iniciativa do Senai Nacional e foi muito bacana o engajamento das empresas, da maioria das empresas. Se eu começar a citar aqui, eu iria com certeza esquecer de alguma e não seria legal. Então, foi bastante surpreendente, né, a forma como as empresas se uniram em torno desse propósito do Senai, de contribuir com a sociedade na questão dos ventiladores pulmonares e de outros tantos equipamentos aí que os hospitais, né, continuam precisando aí durante essa temporada aí de pandemia, esse período. Nós ficamos nesses últimos 5 meses aqui, o nosso instituto aqui, Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser, nesses 5 meses, grande parte do nosso corpo de pesquisadores, técnicos, né, se dedicou
justamente esse projeto, tanto de manutenção de ventiladores, quanto na parte de fortalecimento da cadeia produtiva, né? Essa semana, inclusive, a gente acabou de entregar 2 projetos aí de 2 linhas de produção de ventiladores que praticamente superaram uma coisa incrível, né? A gente fabricava 600 ventiladores por ano, por mês, juntando todas as empresas, e de repente a gente passa a fornecer 4.000, 5.000 ventiladores pulmonares por mês no Brasil. Então, foi um desafio enorme, né? Em tão pouco tempo a gente conseguisse. Então, graças a esse apoio, a esse trabalho conjunto aí de empresas, Senai, os fornecedores que nos apoiaram, né? Vários fornecedores aí que só forneciam para a indústria automotiva passaram a fornecer também para essa indústria da área médica. Então, né, um agradecimento aí em nome do nosso instituto também a todo esse apoio que a gente teve aí da comunidade industrial aí da região e do Brasil. Tá? Bom, e isso tudo, e esses 5 meses que a gente ficou, de repente, quando a gente se volta, né, para a produção e para essa retomada, a gente vê que a gente foi alavancado, né, a gente foi catapultado para usar tecnologias que talvez a gente fosse usar só daqui a uns 10 anos. Né? Então, isso tudo aconteceu, diria, do dia para a noite, né? De uma semana para outra, nós deixamos de ter aí encontros presenciais e aprendemos a usar várias ferramentas aí de web, de conexões, aprendemos a usar melhor as nossas redes sociais, né? E, enfim, né? Isso tudo alavancou uma série de hábitos, né? A gente foi criando uma série de hábitos que eu duvido muito que a gente deixe eles de lado depois que a gente voltar à normalidade, né? Depois dessa pandemia passar. Então, toda essa tecnologia que a gente passou a trabalhar, né? A desenvolver esses hábitos em nossos lares, nossas vidas pessoais e profissionais, também vai atingir, né, o nosso chão de fábrica. Né? A gente vai ter que incorporar, de certa forma, um novo modo de operar o nosso chão de fábrica, as nossas linhas de produção na indústria. Tecnologias que a gente estava esperando, por exemplo, trabalhar daqui a alguns anos, né? A gente já vê a procura, né, nos projetos que a gente vem trabalhando por acelerar. Aqui no Instituto, a gente trabalha com projetos, muitos projetos, a maioria, claro, de inovação, né, são projetos de ponta. A gente trabalha muito ligado às tecnologias da indústria 4.0, né, a parte de robotização, aplicação de laser na manufatura, sistemas automáticos, a parte de inteligência artificial. São muitos projetos hoje que a gente já vinha trabalhando já ao longo de 3 anos, dentro do nosso instituto, junto com a indústria automotiva, para levar essas tecnologias até ao chão de fábrica, né? De fato, a operação. Aqui no instituto, nós trabalhamos a nível de protótipo, então a gente chega até testar os protótipos em ambiente relevante, ou seja, lá no chão de fábrica, a gente leva uma célula protótipo e testamos lá. Né? Uma vez aprovado, aí a indústria passa a incorporar essa célula no seu parque fabril. Mas todo esse processo que a gente vinha passando por 3 anos, a gente se vê, de repente, na obrigação de acelerar. Né? Os projetos nossos, que era para entrega daqui a 1 a 2 anos, tem coisa sendo antecipada para início já do ano que vem. Então, terá sim essa transformação, né, esse adiantamento dessa tecnologia. O futuro, o que a gente estava esperando implantar num futuro de 5, talvez 10 anos, né, a gente já se vê agora aplicando tecnologia laser, de inteligência artificial, nesse exato momento. Né? E essa transformação digital é interessante até, porque a gente já vinha falando muito de indústria 4.0, né? Desde 2011, claro, já se fala nisso, mas parece que essa onda cresceu, né? Essa pandemia alavancou
o que a gente estava esperando, os efeitos dessa indústria 4.0 daqui a um tempo, isso aí parece estar acontecendo já. Então, tem uma bibliografia bem interessante, que é da ACATEC, que é a Associação de Ciência e Engenharia Alemã, né? Que justamente eles criaram um guia para você identificar qual é o nível de maturidade da sua empresa quanto à indústria 4.0. Eu diria que esse guia hoje se tornaria uma leitura obrigatória para todo mundo que trabalha na indústria. A gente deveria conhecer a fundo isso, talvez até seja uma deixa aí até para a própria IKEA, né? Porque veio uma série de adaptações aí, até mesmo na parte de indicadores, porque quando você começa a levar essa transformação de digital para dentro de um chão de fábrica, né? Dentro da operação de uma empresa, os teus indicadores mudam, né? Você começa, imagina que você, ao invés de você ter fazer verificação por amostragem, você passa a ter uma verificação 100% da sua produção. Então, você começa a ter indicadores diferentes. Imagine que qualquer componente que você fabrique, você vai ter ali a digital daquele componente, né? O gene digital daquele componente. Você vai ter como rastrear esse componente de maneira muito mais eficiente em termos de características de material, de forma, máquina que foi operada, enfim, né? Indicadores de qualidade, quem produziu aquele componente, então com todas as características possíveis. Isso vai desde um parafuso até os painéis, né, que vão compor aí o chassi de um carro, todos os componentes de um carro, motor e etc. Então, isso já é possível, né? Agora, claro, que isso aí depende, claro, de uma série de investimentos, em pesquisa, inovação, etc. Mas a tecnologia ela já existe. E eu acredito, por que a gente fala tanto em automação e nessa aceleração também? Porque eu acredito que, devido a esse distanciamento que vai existir até dentro das plantas industriais, né, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né, tende realmente a afastar o homem de processos repetitivos, né? Isso a gente vê muito claramente nos processos de soldagem, usinagem, né? Isso já tem sido falado há muito tempo, e com esse negócio da pandemia, isso tende a acelerar ainda mais. Então, a tendência de a gente ter cada vez processos mais autônomos dentro de uma empresa, dentro de um chão de fábrica, essa tendência já é um fato, né? Já tem várias razões para você fazer isso, e tem vários indicadores aí que indicam o quanto de ganho a gente consegue agregar à medida que nós vamos automatizando os processos. E o quanto de ganho a gente vai ter na quantidade de informação que você vai ter sobre esses processos, né? O Santinho estava comentando há pouco sobre a parte de coleta de dados, né, na empresa, né, numa organização. Então, isso aí é cada vez mais comum, né? Só a gente vê a quantidade de sensores hoje que a gente pode colocar numa máquina, né? E a quantidade de informação que a gente pode extrair. Agora, cabe a nós também saber o que nós vamos fazer com essa informação. Então, voltando lá ao que eu estava comentando sobre a indústria 4.0, a indústria 4.0 ela apresenta 6 níveis de maturidade. Eu acredito que dentro desses 6 níveis de maturidade é que a gente vai conseguir acelerar até essa retomada. A gente olhando para isso e talvez até tirar um pouco, né? Eu não acredito muito em recuperar tempo, né? Mas ganhar um pouco a mais, né? Se a gente conseguir implantar todas essas características, todas essas tecnologias que envolvem a indústria 4.0. Sem esquecer, claro, do fator humano, né? O fator humano é primordial é o pilar central em toda essa estrutura. A parte de informatização e conectividade dentro de um chão de fábrica, isso já se vê muito bem claro e muito bem resolvido em muitas plantas. A gente vê o quanto hoje as máquinas com CNC, os sistemas automáticos de medição, eles já se comunicam, né, com IRP, através de um sistema MES, enfim, toda
essa cadeia, né, de informação você já consegue extrair de forma relativamente fácil, né, do sistema produtivo. E isso até em máquinas mais simples, né, com o barateamento da parte de sensorização dos sensores, né, a gente já consegue fazer isso de uma maneira rápida e eficiente, né, tirar informações do chão de fábrica. Outro ponto importante, uma vez que eu tenho essa informatização, essa conectividade de todo o meu chão de fábrica, é a visibilidade, ou seja, eu tenho que saber, né, o que está acontecendo ali, eu tenho que ver o que está acontecendo, né, tenho que enxergar, né, ver o que está acontecendo dentro daqueles processos que eu estou medindo. Então, essa visibilidade por meio dos sensores, por isso que a gente tem cada vez sensores mais modernos, né? Agora tem toda a parte de sensores inteligentes, os sensores eles não pegam só dados, eles já têm, agora a gente tem a tecnologia dos microchips, né? Os nanochips, enfim, que eu posso já não só coletar dado, mas já ter informação direta daquele fenômeno físico que eu estou medindo ali. Então, essa parte de você ver, enxergar o que está acontecendo é fundamental. A partir daí, a gente começa a gente parte para um outro nível, que é saber o que está acontecendo, né? É a transparência. Eu começo a saber por que aquele fenômeno está acontecendo. Por exemplo, uma falha em uma máquina. Como é que acontecia antes? O operador estava lá trabalhando na máquina, a máquina falhava, falhou, pifou, né? E chamava manutenção e tal, levava lá um mês, né? Para vocês, às vezes, né, mais tempo até, para você poder recuperar aquela máquina. Com essa tecnologia dos sensores, conectividade, e a gente levar a transparência das informações para os outros sistemas, imagine que o pessoal da programação, quem está programando a produção, já vai estar sabendo que aquela máquina ela vai falhar. Ele já vai ter essa informação antecipada. E ele vai dizer o seguinte, não, eu não vou usar essa máquina porque eu sei que amanhã ela vai falhar, ou na semana que vem ela vai ter tantos % de falha. Eu vou direcionar essa minha produção para uma outra linha e vou poder, né, ou terceirizar, enfim, se você não tiver duas linhas, mas enfim, você vai direcionar de modo que você não atrase a sua entrega. Agora imagine num nível ainda superior a isso que eu tenho um sistema adaptável, né, o que eles chamam de isso a gente falava na área de controle, automação, né? Adaptive Control, enfim, e hoje em dia a gente está levando isso para a área da gestão também. Então, imagine que vocês tenham todo um sistema de gestão adaptado que já faça essa programação automática para você, né? Então, é um nível bem superior em que você já tem sistemas inteligentes ali, né? Buscando quais os melhores caminhos para você ter essa produção, né? Vocês vão dizer assim, isso está muito longe da minha realidade e tal, isso a gente escutava um tempo atrás, mas a gente não está longe, né? Isso está muito perto da gente, né? Esses sistemas mesmo antes da pandemia, esses sistemas de inteligência artificial, a gente já vem estudando já há algum tempo para a parte de inspeção, né? Para a parte no próprio monitoramento aí, os sistemas embarcados dos automóveis já utilizam isso, a câmera fotográfica já tem isso. E nos processos produtivos está à nossa disposição para a gente usar também, né? Muitas máquinas já usam também todos esses tipos de inteligência. E falta, claro, né, a gente fazer essa conexão, né, aumentar o grau de maturidade dessa nossa indústria para chegar até um grau de maturidade maior dentro do que eles entendem como o ciclo fechado aí da indústria 4.0. Nessa área, eu acredito muito que já tem algumas certificações, né, que estão surgindo na parte de indústria 4.0, tem esse guia que é da própria Acatec, que nos dá várias dicas, né, de como chegar e o que considerar para a gente poder chegar nesses níveis de automação. E os institutos Senai de inovação, não só o nosso aqui em Joinville, mas no Brasil inteiro, estão conectados em torno disso, em fazer com que essas tecnologias cheguem mais próximo possível, de uma maneira muito rápida, à indústria. A maioria dos projetos que a gente tem está voltado para essa área. Eu coordeno atualmente 6 projetos aí voltados à indústria automotiva,
na área de inteligência artificial, junto com, no caso, a gente tem uma parceria forte com a General Motors, e são projetos financiados também pela Embrapi, mas tem várias oportunidades que se apresentam aí de fomento à pesquisa, o próprio Rota 2030 do Senai, né, que abre aí uma oportunidade grande, não só para montadoras, mas para as autopeças também, para financiar esses tipos de desenvolvimento. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Tem também FINEP BNDES, BNDES Embrapi, enfim, a gente tem acesso hoje a uma série de linhas, né, em que desde os fornecedores de autopeças até as próprias montadoras aí podem se unir em torno dessas tecnologias e buscar avançar em torno disso. Também não quero me alongar muito, né, mas eu acho que era um pouco do que eu tinha em pouco tempo, né, eu quis passar um pouco do que a gente está trabalhando aqui e das tecnologias hoje que a gente tem disponível para trabalhar e do potencial que existe hoje em a gente desenvolver essa indústria de uma outra maneira, né? Aproveitar nesse momento da pandemia e já olhar para essa tecnologia de uma forma segura, de uma forma firme, né? De implementá-la, né? E botar isso no nosso planejamento estratégico, né? No planejamento estratégico aí das organizações, né? Bruno, que está aí na frente da Schultz aí, Santin, né? Buscar justamente levar isso para frente, né? E a gente poder estar junto com vocês aí em busca dessas parcerias e realmente implantar toda essa inovação aí que a gente tem à disposição, né? Aqui em Joinville a gente conta hoje com 100 pesquisadores, né? A gente atua não só na área automobilística, mas também na área do petróleo e gás, na área de linha branca. Então, quem quiser conhecer aqui no Instituto, eu garanto que vai se surpreender, né? Um dos maiores parques aí de manufatura laser que existem nas Américas e tem laboratórios incríveis aqui e a gente quase que não conhece, né? Tem muita gente que ainda não conhece e a gente está à disposição aqui para recebê-los, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite, pela parceria aí e Fabiano, a bola está contigo. Obrigado. Beleza, Marcelo, parabéns, obrigado. Tive que mudar de cenário aqui. A vida está muito louca, né? E 3, 4 reuniões dentro de casa simultaneamente. Muito legal, Marcelo, a tua fala. Eu quero, antes de passar algumas perguntas para os demais colegas, o João Newton perguntou aqui se você pode repetir o nome do guia para a indústria 4.0. Só abre o microfone. Né? Guia da Acatec. Eu posso escrever aqui, acho que é melhor eu escrever aqui. É um índice de maturidade para a indústria 4.0. Eu vou colocar o site aqui acho que se eu colocar aqui no chat, acho que todo mundo tem acesso, né? Isso, excelente. O site ali, aí todos vão ter acesso ao documento. Inclusive tem um guia prático também para você implantar a indústria 4.0 com passos, etc. É um negócio bacana. Pelo menos para começar a socializar o vocabulário aí, conhecer um pouquinho mais. Show, maravilha. Acho que funciona bem colocar o link ali. Eu vou fazer uma pergunta que, aí se cada um de vocês puder responder rapidamente, ela é meio que mais pessoas colocaram no chat e é uma espécie de ansiedade aqui, né, em relação a essa retomada do setor automobilístico, né? Como está sendo previsto, como está sendo visto, quando que deve acontecer a retomada, enfim, poderia começar talvez pelo Bruno, que está aí na liderança também do Sindpeças e com certeza tem uma visão bem apurada, mas se os demais colegas quiserem complementar, também acho que é bacana, né? Essa questão de mercado, até o mercado 2021, talvez, esse olhar para o futuro aí. É uma ótima colocação, principalmente porque agora as empresas estão se preparando para fazer o orçamento do próximo ano, né? Mas só como curiosidade, vamos pegar por setor, por segmento.
O Brasil tem uma capacidade para produzir aí bem perto de quase 4 milhões de veículos de passeio. Esse ano de 19, nós devemos ficar aí na faixa de 1,7 com as exportações, 1,7 milhões. E nós acreditamos, pelos números do Sindipeças, a revisão do forecast foi feita a semana passada, que o número de 2,5 milhões de veículos, né? Ou seja, o número de 2019 deverá voltar lá para 2024. Tá? É claro que isso é tudo uma análise, depende muito, principalmente das exportações. O nosso principal mercado de exportação aqui é a Argentina, que também não está indo muito bem. Então, assim, depende de uma série de fatores, mas a gente acredita que esse número de 2,5 milhões de veículos seja para 2024. Quando a gente vai para o segmento da linha pesada, esta recuperação, até pelo fato do segmento do agro estar indo bem, eu acredito que seja um pouco mais rápida, tá? Então, muito provavelmente, em 1, 2 anos, a gente deve ter o retorno à produção de caminhões aí na faixa de 115, 120 mil caminhões. Eu continuo aqui, Fabiano, pegando esse gancho do Bruno, né, em relação a veículos leves, né, é difícil fazer alguma previsão agora sobre o setor, né. A gente está numa fase de estabilização, todas as montadoras observando realmente a acomodação do mercado, né. A Anfávia costuma falar numa queda cerca de 40% para veículos leves esse ano, né. Algumas empresas de consultoria trabalham com o número de 30%. No segmento da BMW, o segmento Premium, ele caiu em torno de 20% esse ano, e a BMW caiu cerca de 10%. Então, é difícil realmente uma previsão. Nós acreditamos, sim, na recuperação do mercado, né? Mas, como mencionado pelo Bruno, é uma recuperação lenta e gradativa. Muitos falam também nas famosas curvas, né? A curva em V, a curva do V da Nike, etc., mas a gente tem que observar essa evolução. E é por isso que, também fazendo aí mais um link com a fala do Bruno, a gestão e governança são fundamentais nesses momentos, né? As empresas precisam trabalhar com cenários e esses cenários têm que ser revisitados frequentemente para a tomada ágil de decisões. Obrigado. Legal. Cláudio ou Marcelo, querem complementar alguma situação nessa pergunta? Bom de responder em terceiro, que eles já responderam quase tudo, né? Então, é exatamente isso, né? Então, a gente está vendo realmente uma queda, os números da Anfávia em torno de 40%. A gente tem consultorias falando até chegar a 2 milhões, né? Mas tudo isso a gente vai ver realmente só na prática, né? Então, deve ser gradual essa retomada. E aqui, amarrando um pouco o que o Marcelo falou, toda essa questão da transformação digital, dos recursos 4.0, podem ajudar muito a competitividade, até para ganhar mercado externo também, poder exportar, poder crescer um pouco mais esses números, né? E Marcelo, só para te comentar, o guia do Acatec está com a gente aqui na mão, né? A gente, dentro do QMX, a gente já tá estudando, né? E provavelmente a gente deve ter surpresa aí pela frente. Excelente, Cláudio, excelente. Isso já coloca a gente na frente em muita coisa. Sim. Mas só para comentar o que o Fabiano perguntou ali do nosso lado, aqui a gente sente sim a mesma impressão que o Bruno, que o Ricardo comentou, e o Cláudio também, uma retomada lenta mesmo, até porque esses estudos de cenário, né, os novos projetos que a gente vem trabalhando, tem uma série de mudanças aí, adiantando muita coisa que deu uma parada, né, também nisso, mas também já prevendo muitas mudanças aí que estão vindo para a indústria, né? Justamente por todas essas novas, nesse novo modus operandi aí que a indústria eu acredito que vai passar em um curto espaço de tempo aí, né? Principalmente no próximo ano. Show, legal. Eu quero voltar para o Ricardo aqui, Ricardo. Em função da pandemia, né, sair um pouco desse contexto de volume de produção, mas de mudança no perfil do consumidor. Vocês que estão na ponta aí no cliente final, como é que vocês estão enxergando? E está acontecendo alguma mudança no perfil do consumidor? Como é que está enxergando isso?
Essa é uma pergunta bem interessante, Fabiano. O consumidor, ele mudou bastante o perfil, né? O brasileiro, principalmente, ele é realmente apaixonado por veículos, né? E por tecnologia. E hoje em dia, um cliente, ele não quer mais saber a potência de um carro ou que consumo ele faz, né? Ele quer saber que tipo de experiência ele pode ter com o veículo, que tipo de interação ele tem com o veículo, no que ele pode tocar, de que maneira. E isso está cada vez mais latente na nossa indústria. Hoje o cliente ele tem a possibilidade de visitar pela BMW um showroom virtual, acompanhar vídeos sobre especificações do veículo, sobre funcionalidades do veículo, fazer a sua configuração, agendar um test drive no concessionário, pode receber o veículo em casa também pelo um agendamento leve e traz. Então ele migra hoje de ter muito conhecimento por informações disponíveis e ele só decidir, talvez, no momento único de um test drive, a compra do veículo. Então, ele está muito mais por dentro das tecnologias e ele quer ter essa visão e ter a interação com o veículo. Hoje, nós também possibilitamos atualizações de software de maneira remota, ou pelo aplicativo, ou por nuvem. Então, se o veículo apresenta uma nova funcionalidade, um novo desenvolvimento, o cliente recebe essa atualização via nuvem ou via celular, acesso remoto, né? Então, ele está já com todo o último nível da tecnologia disponível em relação a software e conectividade. Ele não precisa, talvez, como antigamente, comprar um carro novo. Ele tem a atualização das funções. Esse aplicativo que eu comentei antes, o Connected Drive, eu vou de novo quebrar aqui o protocolo, peço licença, mostrar para vocês rapidamente, eu atualizei antes da reunião. Eu tenho aqui no celular a visão 3D do veículo, todas as câmeras ao redor do veículo geram imagens, e eu consigo ver nesse caso onde ele está estacionado. Vocês podem ver aqui atrás no fundo a fábrica de Araquari, eu tenho ao lado dele um outro veículo estacionado, e eu consigo ver exatamente a situação do entorno do veículo. Eu posso tirar imagens, eu posso fazer vídeos. Então, para que isso aqui? Questão de segurança, saber onde está estacionado o veículo, como está o entorno. Eu tenho acesso todo no aplicativo. Eu posso destrancar o veículo, eu posso ligar os faróis, eu posso checar várias funções do veículo, e é exatamente isso que o cliente quer e espera cada vez mais, essa interação com a máquina, que é, na verdade, hoje uma integração de sistemas. Esses são os nossos carros de hoje. Show, que legal. Acho que algumas palavras são chaves aqui, né? Conectividade, interação e experiência, né? Isso que o cidadão está cada vez mais buscando. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de dirigir para o Cláudio Moisés. O Bruno mencionou num dado momento a auditoria virtual, né? E assim, pensando no profissional da qualidade versus todo esse processo de transformação digital, quais são esses desafios, né, para o profissional? E também, se puderes falar um pouquinho sobre esse processo de auditoria virtual, acho que é bacana também. Então, assim, primeira coisa, o profissional da qualidade, ele está transversal em toda a cadeia de valor. Então, ele, desde a parte de programa, engenharia, manufatura, supply chain, todo o processo até o pós-vendas, ele está interagindo, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O profissional da qualidade, ele tem essa visão sistêmica, né? Tem essa questão do aprendizado contínuo, das lições aprendidas, da melhoria contínua, né? E toda essa questão de decisões que impactam também pessoas, né? Então, assim, primeira coisa, eu acho que o profissional da qualidade é muito bem posicionado para ser bastante motor nesse processo de digitalização, né? Vejo também, repetindo a minha fala da abertura, né? A gente precisa entender os processos com foco realmente no cliente, no negócio, né? E o profissional da qualidade acho que é chave nesse aspecto. Se a gente tirar o processo da terra e passar para a nuvem, vai ser um processo ruim na nuvem, se ele for ruim. Então a gente tem que olhar por isso, né? Realmente bem adaptar esses processos, realmente, já com visão de negócio e com foco da experiência do cliente, realmente para levar isso para a nuvem
de forma mais eficiente, né? Falando um pouquinho sobre as auditorias remotas, então a gente já começou esse processo no IKEA, né? Temos aí já uma experiência, né? E vem funcionando bem, né? Vem funcionando bem, com esse foco, sobretudo, de atender o setor, né? Realmente nesse momento difícil. Então, isso acho que é algo que vai ficar. Então, essa é a minha resposta. Legal. Essa provocação ou contribuição de que não adianta simplesmente transformar digitalmente o erro, né? Repensar os processos, torná-los eficientes e aí sim fazer essa transformação digital, né? Bacana. Exato. E aí vem a questão das pessoas, né? As pessoas que vão fazer isso. Se você não tiver o entendimento, a profundidade, né, para poder entender o problema e refazer a melhoria, você não consegue, né? Você vai estar repetindo o mesmo erro. Perfeito. Eu vou abordar aqui uma pergunta do chat do Apolônio. Ele pergunta, acho que talvez o Bruno e o próprio Cláudio possam responder por estarem mais ligados aí com a Anfavea e Sindipeças. Ele coloca o seguinte: o que o governo poderia ajudar para que a retomada seja mais rápida, na opinião de vocês? Eu vou falar em nome do Sindipeças também. A gente tem debatido muito, né? Principalmente com o Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, né? Eu repito o seguinte, né? Eu acho que eu não sou muito de entrar no viés político, mas eu acredito que tudo é uma questão de caixa, né? Então, quer dizer, nas nossas empresas a gente faz um plano estratégico, tem um CAPEX. Nós da associação, tanto Anfavea quanto Sindipeças, a gente está criando oportunidades entre nós mesmos, sem contar com muita ajuda do governo. Agora, eu acho que os nossos projetos, por exemplo, o projeto que eu comentei inicialmente da renovação de frota, ele já deve ter uns 8 ou 10 anos que a gente vem trabalhando forte isso no Brasil, forte, tá? E aí tinha uma briga, tem um conflito enorme entre vários ministérios, todos os ministérios querem abraçar o projeto. Então, se você endereçar o projeto para o ministério errado, então só para ter uma ideia, tem o Ministério dos Transportes, da Cidade, o Ministério da Agricultura, pasta 1, Agricultura, pasta 2, eles todos brigando pelo projeto de renovação de frota, porque isso realmente vai ser um benefício enorme para o Brasil. E nós do associativismo e da classe empresarial, a gente não está muito preocupado em quem vai levar o chapéu e quem vai levar a glória. A gente quer realmente ver o resultado da operação. Então, eu confesso que a gente tem meio que trabalhado de forma mais independente. Agora, objetivamente, né, o cara que tem 40 anos, um caminhão de 40, 50 anos de idade, não vai comprar um zero. Então, a nossa ideia da renovação de frota era quem tem um de 40, pega um de 30, o de 30 pega um de 20, o de 20 pega um de 10, fazer um processo escalonado. Aí sim, talvez com uma ajuda do governo, né? Só como curiosidade, o Brasil é um dos países do mundo que veículos pesados a partir de 15 anos de idade já não paga mais o IPVA. Então, quer dizer, ele gera acidentes e é um carro que custa caro, porque como não paga IPTA, o IPVA, ele acaba sendo um veículo que, por exemplo, você tem caminhão aí com 35 anos de idade e valendo 250 mil reais. Tá? Enquanto em outros países, onde as transportadoras fazem conta, um caminhão, quando chega a 4, 5 anos de idade, ele tem que ser trocado, porque senão a transportadora não tem mais resultado. Então, assim, tem coisas que eu sou de gestor, eu gosto muito de atuar no fato gerador. Então, assim, o fato gerador como é que você vai fazer um caminhoneiro subsidiado anos e anos por outros governos, ele pensar que ele tem que fazer conta para conseguir viabilizar o seu negócio. Então, assim, na verdade, eu volto ao tema da educação. Eu acho que a gente tem que formar melhor em todos os níveis, né? Eu estive no lançamento de um novo caminhão aí de um dos nossos clientes. O caminhão é completamente conectado, tá certo? Eu fiz o test drive no caminhão. Eu como engenheiro, eu senti algumas dificuldades e inseguranças ao pilotar esse caminhão, né? Então, eu fico imaginando quem vai ser o caminhoneiro que vai pilotar esse caminhão aqui no Brasil. Qual é a escola de caminhoneiros que nós temos no país, né? Então, eu já fico olhando um pouquinho o que é o fato gerador. E eu sou um cara muito ligado à área de educação. Eu acho que a educação, na verdade, é a base de tudo. Tá? Excelente. Cláudio, você gostaria de complementar alguma coisa? O que eu vejo, assim, o primeiro ponto acho que é muito importante essa questão das associações, né? Então, se a indústria não se unir, a gente não vai conseguir buscar essa competitividade que a gente espera, né?
Então, isso passa realmente pelo caixa para investimento. A gente não pode fazer tudo, então a gente tem que realmente focar, ter prioridades. Então, acho que esse é um primeiro ponto, e saber o que é importante para a nossa indústria. Tem aí toda essa questão de reforma tributária, tudo isso que eu acho que é um ponto-chave também para melhorar essa competitividade. Então, toda essa questão de impostos em cascata, tudo isso, acho que a gente pode tentar melhorar, então isso acho que é um ponto importante. E depois eu concordo também com o Bruno, acho que vem a educação, né? Assim, se a gente não tiver, para ter produtividade tem que ter educação. Então acho que é um pouco esse o caminho. Excelente. Eu gostaria de compartilhar também uma outra pergunta, e aí eu vou deixar aberto para qual de vocês se sentem à vontade de responder. É no sentido assim dos gargalos. Vamos imaginar que a gente não tivesse a restrição do mercado, né? Hoje a gente está falando em retomada, dependendo do mercado puxar e demandar. Mas digamos que não tenha essa restrição, o mercado não seja uma restrição. Qual que seria o próximo gargalo ou os próximos gargalos para o crescimento do setor automotivo, na visão de vocês? Talvez eu seja repetitivo, né? O gargalo já está sendo, né? Educação, a formação, é a base. Eu sou engenheiro de mobilidade, acabei estudando até fora do Brasil, na época não existia essa engenharia, né? E assim, a garotada, eu fui o ano passado visitar essa faculdade, essa universidade na Itália, a garotada está arrepiando nessa área de mobilidade. Então, assim, eu tenho visitado algumas universidades aqui no Brasil também. Tem universidades espetaculares, né? Tomo até a liberdade de falar aqui, o próprio INSPER, na área da mobilidade, ele conseguiu redesenhar todo a sua carga horária para readaptar a nova realidade das novas gerações. Então, assim, as aulas começam com formação de equipe e trabalho de projetos. Tá? Não tem mais aquela pegada de cálculo 1, cálculo 2, aquela coisa que todo mundo desanimava na engenharia, né? Eles inverteram a grade, então começa com gerenciamento de projetos. Então, eu tenho percebido assim que os países que têm uma inovação mais avançada no segmento da mobilidade, eles estão muito forte investindo na educação. Eu estou dizendo para você que a gente tem aqui, às vezes, dificuldade de contratar um inspetor de qualidade, tá? Um cara que saiba ler desenho. Então, quando a gente pensa no maior gargalo de crescimento de uma cadeia automotiva, né? Vocês podem dizer, peças e tal. Não, eu acho que realmente é a formação. Esse, para mim, é o principal gargalo hoje e eu investiria forte nisso. Perfeito. Eu vou pegar carona aqui, Fabiano, desculpa, com o Bruno, tá? Eu tive a chance de estudar na Alemanha, trabalhar também lá com pesquisa aplicada para a indústria, e realmente é fantástico a inovação e a maneira como os tópicos são tratados na universidade e depois em outras pós-graduações, né? E, de fato, a gente precisa ter aqui, sim, no país, um programa que possibilite, né, essa conexão da academia com a indústria focada mesmo na aplicação de tecnologia, né, trazendo resultado efetivo. Né? E também o Bruno mencionou a questão que o brasileiro não deve nada para ninguém. E, de fato, não deve. A gente observa isso no nosso dia a dia, com os nossos colaboradores, um engajamento incrível, com iniciativa, querendo colocar melhorias em prática. Nós temos aqui também, só para citar, uma área de engenharia local, uma parte da equipe fica na fábrica em Araquari, outra parte fica em São Paulo, e essa equipe desenvolve sistemas de infotainment, telemática, GPS, condução autônoma para auxiliar as equipes de engenharia de Munique, junto com universidades locais, com startups locais. Ou seja, o brasileiro ele tem muito potencial e se a gente conseguir colocar tudo isso em prática de forma aplicada e eficiente, a gente vai sair na frente. Porque hoje, na indústria automotiva, nós competimos com as nossas matrizes. Então, a gente tem que ser muito competitivo, porque lá fora eles estão realmente voando. Legal. Eu vou cortar aqui para deixar o Cláudio Moisés e o Marcelo Teixeira, vou botar abacaxi no colo deles, né? Porque o Ricardo e o Bruno são, digamos, os clientes, digamos, e demandantes de mão de obra qualificada. E o IKEA forma pessoas e a Fiesc também, né? Pelo Senai, por uma série de programas.
Marcelo e Cláudio, como vocês estão enxergando ou que ações que vocês sugeririam para que a gente pudesse avançar? Claro, o tema educação ele é complexo, a gente ficaria até amanhã falando sobre isso, né? Mas para trazer mais alunos, para tornar mais atrativo temas como engenharia, que a gurizada está fugindo das engenharias, né? E é onde a gente tem grandes demandas. Vocês têm alguma sugestão, alguma recomendação nesse sentido? Na minha visão, a motivação ela é dada através do sentido. Se você tem sentido para as coisas, você tem motivação, né? Então, assim, eu acho que esse exemplo que o Bruno citou do INSPER, por exemplo, de realmente inverter, em vez de o cara entra na engenharia, você já joga ele no cálculo 1, o cara já tem que se virar lá, dar os pulos e tal, e acaba já desmotivando logo de início, né? Eu me lembro bem lá que eu fiz lá na Federal de Itajubá, em Minas Gerais, né? E lá tinha um professor de cálculo 1 que ele falava assim, olha, não tem problema, se tiver 400 pessoas, a gente dá aula no poliesportivo, não tem problema. Porque todo mundo ficava de DP, né? Então, assim, eu acho que é um pouco por esse caminho. Realmente a gente tem que transformar um pouco a educação para que ela seja interessante e, sobretudo, com esse foco digital agora, né, de aprendizado. E depois as pessoas têm que ter motivação. Então, se você não tem interesse, ninguém estuda. Tem que ter interesse, né? Tem que buscar. Depende de cada um, mas depende também da organização que a gente coloca, né? Então, acho que tem os dois lados aí. Eu tenho uma experiência boa aí, de pelo menos aí quase 30 anos nessa área de educação, né? E eu passei por todas, desde o mais tradicional até agora essas últimas mudanças aí que a gente está propondo no ensino. A gente tem uma barreira grande no Brasil, né, que é justamente a legislação brasileira da área de educação. O Ministério da Educação ele é bastante crítico, né? E, inclusive, eu acompanhei lá o processo do INSPER, quando eles trouxeram os modelos da nova engenharia, como eles tiveram que readaptar uma série de coisas para poder aprovar os cursos de engenharia deles, né? Claro que mantendo o conceito todo inovador que eles estavam trazendo para a área de ensino. E para motivar, né, para a gente ter novos engenheiros, que já começa, a gente tem dificuldade aqui no Instituto, inclusive, de contratar, né, técnicos, especialistas, engenheiros, né, pessoal que quer fazer mestrado, depois um doutorado, a gente já sente essa dificuldade. Eu acho que a gente vai passar aí por uma falta desses profissionais no mercado. A gente tem mudado, a gente tem várias propostas aí de salas de aula invertida, né? Engenheiro mão na massa, os estudantes realmente, primeiro fazendo as práticas, né? E a partir da prática gerando conhecimento. Tu pode dizer, mas já está tudo pronto, eu vou reinventar a roda. Não, mas às vezes é reinventando a roda que você aprende e te estimula a aprender coisas novas e até achar coisas diferentes, né? Daquilo que você está acostumado a ver. E é um outro desafio, inclusive, para os próprios professores, para o corpo docente dessas universidades, porque dá muito trabalho fazer isso. E não adianta você ser especialista em uma área para fazer isso. Você tem que ter um conhecimento maior, né? Você tem que ser aquele professor, engenheiro, que já meteu a mão na massa, né? Um Bruno que já passou por toda a experiência de vida dele e trazer esse conhecimento para dentro de uma sala de aula, para um grupo, o Santinho, que tem lá a experiência da BMW, trazer o Cláudio da PS, então, trazer essas pessoas para dentro, como se fazia antigamente na escola técnica, né? O mesmo aqui no Senai, que a gente trazia os engenheiros da Alemanha para dar aula. Eu lembro de ter visto muita aula com engenheiro alemão e tradução simultânea, né? Mas engenheiro que vinha lá do chão de fábrica e mostrava para a gente o técnico, né? Como se faziam as coisas, né? Como as coisas aconteciam, uma fundição. Então, eu acho que está faltando muito esse estímulo, jogar um projeto na mão desses meninos que estão começando a estudar, para eles realmente sentir a necessidade de desenvolver esse conhecimento, se interessar pela disciplina, né? Seja engenharia, seja qualquer outra área de conhecimento aí, mas acho que o estímulo deve vir daí, né? E a gente está para passar assim aí por como é que se diz, blackout? Não, uma falta, né, desses profissionais aí na área, né? Então, sim.
Legal. Eu vou nessa linha do Bruno e do Santinho, do Cláudio também, acho que é essencial e é onde a gente tem que estimular mais aí para a gente poder alavancar a indústria do país, acho que é por aí mesmo. Desculpa, Fabiano, só para complementar, eu acho que é importante essa fala. Eu tenho acompanhado algumas startups da área de tecnologia, do mundo da mobilidade. O Sindipeças tem incentivado muito as startups no Brasil inteiro. E eu tenho percebido o seguinte, as startups que são jovens, conectados, eles se conectam muito mais rapidamente do que muita empresa antiga. E eles estão conseguindo fazer essa conexão, que é a ideia, capital com a indústria. Então, eu sou aqui continuadamente, nós somos assediados por algumas startups, né? E estamos fazendo umas conexões muito interessantes. Então, eu acho que, na realidade, assim, o meu objetivo da minha fala é trazer um pouco de positividade ao país, né? Porque senão, acho que eu, Santinho e tal, a gente teria ficado lá fora, não teria nem voltado, né? Eu voltei com esse objetivo, tá? E assim, eu acho que todos nós aqui, todos juntos, tem indústria, tem educação, tem entidades de classe e tudo mais. Esta conexão que nós estamos acelerando com esse momento de pandemia, essa sim vai continuar. Tá? Eu acredito que tem uma garotada com umas ideias muito interessantes, porque o que é a startup? A startup é alguém que procura solucionar as nossas dores, tá? E as dores das indústrias nós estamos discutindo aqui. Mas agora vamos solucionar o fato gerador das dores, né? Vamos sair da teoria e ir para a prática. Então, vamos ser um pouco mais objetivo, que nem os alemães são mesmo, né? E realmente trazer isso para a prática. Eu parabenizo mais uma vez o IKEA pela iniciativa. Eu acho que esse tipo, viu, Marcelo, de conexão, a gente pode fazer também com os estudantes. Eu costumo dizer aqui para a minha equipe, eu nunca neguei nenhuma apresentação, nenhuma palestra, inclusive no próprio INSPER, o ano passado, como uma inovação, eu trouxe 4 estagiários do INSPER aqui para Santa Catarina e foi interessantíssima a conexão dos estagiários catarinenses com o pessoal de São Paulo. Interessantíssimo, gerou uma network bacana, tem até 2 garotos aí que se conectaram e estão montando uma startup juntos. Tá? Então fica aí só essa mensagem para a garotada de bastante positividade do nosso país. Bacana, bacana. Obrigado, pessoal. Esse é um Fabiano, assunto sensível mesmo. Sim, diga. sim. Só completando, né? Então, a minha faculdade lá em Itajubá, Minas Gerais, então ela foi fundada em 1913. Foi um visionário que trouxe professores da Bélgica, né? E montou um curso de engenharia no sul de Minas Gerais, né? E ele tinha a seguinte frase na época, olha: se a ciência é filha da observação e do experimento, é por esses meios que deve ser ensinada. Então, eu queria só deixar essa frase aí para compartilhar. Legal. Bacana, obrigado, Cláudio. Excelente. Gente, a conversa está muito boa, tem até umas colocações no chat aqui, umas perguntas, e acho que a gente poderia ficar falando mais um bom tempo aí, mas nós precisamos encerrar, né? Nosso tempo combinado aqui está estourado. Éder, preciso encerrar, né? Então, assim, eu agradeço mesmo, em nome do IKEA, a participação dos colegas convidados. Foi um momento brilhante, essa live vai ficar gravada, disponível, né? Para mais pessoas poderem assistir e que a gente possa repetir mais para frente outros momentos como esse. Bruno, muito obrigado por compartilhar a tua experiência. Marcelo Teixeira, Ricardo Santin, Cláudio Moisés, tenho certeza que foi muito rico esse momento para todos os participantes. Valeu, um grande abraço e a gente encerra por aqui então. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Valeu.